Fala, turma! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender a numerar os terminais de um motor trifásico de 12 pontas, ou seja, 12 terminais de conexão, tá joia? Para o motor disponibilizar para a gente 12 terminais de ligação, é necessário que ele tenha 6 bobinas, beleza? Nós vimos, né, que uma bobina nada mais é do que um condutor enrolado em formato de espira, e ele vai ter o início da bobina e o final da bobina. Então, cada bobina disponibiliza para a gente 2 terminais de ligação. Nós temos 6 bobinas, nós vamos ter 12 terminais. Beleza? Show de bola! E o motor, turma, de 12 terminais, ele vai disponibilizar para a gente 4 níveis de tensão para a gente poder conectar a rede, ou seja, nós vai disponibilizar 4 arranjos para a gente fazer no nosso motor e a gente vai poder utilizar 4 níveis de tensão para conexão com a rede elétrica: 220, 380, 440 e 760. Lembrando que 760 vai ser usado somente para partida, tá bom? Beleza. E nós vamos começar fazendo, né, a identificação e o fechamento com um arranjo para 220, que vai ser um arranjo de um duplo triângulo, ou seja, nós vamos colocar as bobinas em paralelo, tá bom? Nós vamos formar um triângulo em paralelo, tá joia? Nós vamos aprender a partir de agora, tá bom, turma? Show de bola! Então, nós temos aqui na tela as nossas 6 bobinas. Nós temos aqui, ó, bobina número 1, bobina número 2, bobina número 3, bobina número 4, bobina número 5 e bobina número 6. Tá joia? Caracterizando assim 12 terminais de ligação, beleza? Como que nós vamos numerar essas bobinas, Wesley? A mesma lógica que nós usamos para o motor de 6 terminais, tá bom? Nós vamos começar fazendo a numeração das 3 primeiras bobinas e depois das outras 3 bobinas, tá bom? Show de bola! Usando a mesma regra, ó. Início da bobina número 1, número 1. Início da bobina número 2, número 2. Início da bobina número 3, número 3. Agora, final da bobina número 1, número 4. Final da bobina número 2, número 5. Final da bobina número 3, número 6. Beleza? Agora a gente parte para as outras 3 bobinas, seguindo a sequência numérica. Nós paramos no número 6, agora nós vamos fazer 7, 8 e 9 para o início das bobinas, 10, 11 e 12 para o final das bobinas, beleza? Então nós vamos começar aqui, ó, 7, 8 e 9, início das bobinas, 10, 11 e 12. Então, ou seja, eu tenho a minha primeira bobina, início 1, final 4, segunda bobina, início 2, final 5, nossa terceira bobina, início 3, final 6, nossa quarta bobina, início 7, final 10, nossa quinta bobina, início 8, final 11, nossa sexta bobina, início 9, final 12, tá joia? Ah, Wesley, você falou que a gente precisa colocar essas bobinas em paralelo. Nós temos aqui, turma, ó, 3 colunas, né? 3 colunas, ó. Então, colunas aqui de bobinas, beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essas bobinas aqui dentro de cada coluna em paralelo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o início da primeira bobina e conectar ao início da quarta bobina. Da mesma forma com a segunda bobina e a terceira, ou seja, segunda bobina com a nossa quinta bobina, terceira bobina com a nossa sexta bobina, tá joia? Então nós vamos pegar aqui, ó, o início da nossa primeira bobina e conectar no início da nossa quarta bobina. O final da nossa primeira bobina com o final da nossa quarta bobina. Início da nossa segunda bobina com o início da nossa quinta bobina. Final da nossa segunda bobina com o final da nossa quinta bobina. Início da nossa terceira bobina
com início da sexta bobina, beleza? Final da nossa terceira bobina com o final da nossa sexta bobina, beleza? O que nós fizemos aqui até agora? Nada mais, nada menos do que colocamos as bobinas em paralelo. Aí nós podemos sair desse arranjo aqui, ó, para poder ficar mais simplificado, para um outro arranjo que eu vou fazer aqui do lado. Nós vamos redesenhar as nossas bobinas, ó, para ficar melhor o nosso entendimento, beleza? E ficar também bem parecido com o que nós fizemos lá na aula anterior, beleza? Ó, tranquilo, esse aqui eu desenhei o contrário, deixa eu fazer assim. Top. Beleza, então o que nós temos aqui, ó? Nós temos conectado, ó, em paralelo, né? Nós temos as bobinas conectadas em paralelo. Nós formamos pares de bobinas, beleza? E quais foram os pares, ó? Nós vamos pegar nossa primeira bobina, né? Ó, número 1 e 4. A nossa quarta bobina, 7 e 10. 2 e 5. 8 e 11. 3 e 6 e 9 e 12. Beleza? Foi isso que nós fizemos. Nós colocamos as nossas bobinas em paralelo. Tá bom, turma? Para que isso, Wesley? Para garantir que quando a gente fazer o nosso fechamento em triângulo, a gente garanta 220 volts em cima de cada bobina. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Cada bobina, ela tem que... cada bobina, ela suporta uma tensão de 220 volts em cima dela. Se você não garantir um fechamento adequado que aplique sobre a bobina 220 volts e seja um nível de tensão maior, você vai queimar a bobina. Tá bom? Ou seja, vai danificar o nosso motor. Maravilha! Agora, turma, ó, lembra que nós fizemos o fechamento lá em triângulo 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5? Aqui nós vamos partir mais ou menos pela mesma lógica. Ó, eu vou achar aqui onde está o ponto número 1, ó, e vou conectar ó, 1 com 6. Ó. Vou vir aqui, ó, 1 com 6, ó, beleza. 2 com 4. Aqui eu tenho uns pontinhos de conexão. Deixa eu refazer aqui que fica melhor. Pera aí. Aqui eu vou ter o ponto de conexão. Aqui o ponto de conexão, ponto de conexão, ponto de conexão. Beleza? E aqui eu tenho R, S e T. Joia? Beleza. Então, ó, 1 com 6, ó, 6 está aqui. Beleza? Ó, 2 com 4, ó, o 4 está aqui. 3 com 5, ó, o 5 aqui, ó. Só que nossas bobinas, elas estão em paralelo, nós temos um motor de 6 bobinas, beleza? Então eu estou fazendo aqui, ó, um fechamento em triângulo, ó, em paralelo. Ah, Wesley, não consigo ver o triângulo ainda. Lembra da aula anterior que nós falamos sobre isso? Então o que a gente vai fazer, ó? Eu vou novamente fazer um novo desenho, agora dessa vez, ó, o triângulo. Lembra que nós fizemos assim, ó? Ó, vou desenhar uma bobina, né? Outra bobininha aqui, outra bobininha aqui, e nós formamos o nosso triângulo, certo? Só que agora nós temos 6 bobinas. Para ligar em 220, a gente precisa colocar essas bobinas paralelo. Então nós fizemos nada mais nada menos que isso aqui, ó. Lembra que a gente formou o par de bobinas? Ó, maravilha! Usando a mesma técnica que nós utilizamos lá na primeira aula, de fazer numeração início, né, das 3 primeiras bobinas, depois final das 3 bobinas. Partindo com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, nós vimos aqui, né, que nós vamos fazer início das outras 3 bobinas, 7, 8 e 9, final 10, 11 e 12. Nós vamos fazer a mesma coisa, turma. Como que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar as bobinas externas aqui e vamos caracterizar como as nossas primeiras bobinas, beleza?
Poderia ser interna? Pode também, tá? Não tem problema nenhum, não. Ó, vou pegar aqui, então, essa primeira bobina aqui, ó. Essa aqui, ó, vai ser a nossa primeira... Ó, essa aqui vai ser a nossa bobina número 1. Essa aqui, ó, número 2. Essa número 3. Beleza? Depois, ó, essa bobina número 4. Essa aqui é a bobina número 5. E essa daqui vai ser a número 6. Tá joia? Agora, ó, como que a gente vai fazer para numerar? A mesma técnica, tá? Início, final das 3 primeiras, depois início e final das outras 3 últimas. Tá bom, turma? Sentido horário, ó. Vou pegar aqui, então, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Beleza? Então, eu fiz, ó, nossas 3 primeiras bobinas. Beleza? Agora eu vou fazer as outras 3, ó. Paramos no 6. Agora eu vou pegar o início, ó. 7, 8 e 9. 10, 11 e 12. Agora eu preciso fechar o nosso triângulo, beleza? Então eu tenho que fechar o nosso triângulo. Tem que fechar o triângulo. Lembra que a gente botou as bobinas em paralelo? Ó, as bobinas em paralelo. Vamos ver se está certinho, ó. 1 com 7 e 4 com 10. A gente formou o primeiro par de bobina, ó. Ó, 1 com 7 e 4 com 10. O segundo, ó, 2 com 8 e 5 com 11. Ó. Vamos ver aqui, ó, 2 com 8 e 5 com 11. Olha só que legal, tá vendo, turma? Ó, a nossa terceira bobina, ó, 3 com 9 e 6 com 12. Vamos ver se é isso mesmo, ó, 3 com 9 e 6 com 12. Beleza? Show de bola. Agora a gente precisa fechar o nosso triângulo. Tem que fechar o bichão aqui, ó, para fazer o nosso triângulo. E aqui, ó, a gente vai ter o nosso ponto de conexão. Vai ter o ponto de conexão com a rede elétrica, ó. Beleza? Onde nós vamos ter a nossa fase R, S e T. E agora, nós vamos ver se realmente cada bobina está recebendo 220 volts, ó. Entre a fase R e S, eu tenho 220 volts, né? Diferença de potencial entre as fases. E o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essas duas bobinas, ó. Essas duas bobinas aqui, ó. Essas bobinas, elas estão em paralelo, ó. Ou seja, ó, a entrada de cada uma delas está na fase R e a saída de cada uma delas está na fase S. Então, ou seja, isso aqui, ó, essa configuração, esse arranjo, está garantindo para mim que cada uma dessas bobinas está recebendo 220 volts em cima delas. A mesma coisa vai acontecer entre a fase ST, beleza? E T e R. Tá joia, turma? Então é isso. Então, para esse fechamento nos garante conectar o nosso motor a uma tensão de 220 volts, tá joia? Wesley, e aquele lance das letras lá? Vamos ver, turma, como que fica? Beleza, ó, deixa eu apagar aqui, que ficou bem entendido, né? Aqui, ó, na coluna seria o quê? Ó, 1 com 6, 2 com 4, seria isso aqui, ó. Ó, 1 com 6, né? Porque o 6 aqui no mesmo ponto. Ó, 2 com 4, né? Ligando aqui o 4 aqui, ó. E 3 com 5, no mesmo ponto, número 5. Tá bom? Show de bola. Deixa eu colocar ali nas letras. Maravilha. Ah, tá. Olha só, turma, ó. Para garantir o fechamento, ó, em triângulo, duplo triângulo, ó, a gente tem aqui na fase R, ó. Depois nós vamos ver isso aqui que a gente fazer as letras, ó. 1, 6, 12 e 7. Beleza? Ligando na fase R. Na fase S, ó, 2, 4, 8 e 10. Na T, 3, 5, 9 e 11. Beleza? Agora a gente vai fazer o que aqui, ó? Nós vamos colocar as letrinhas para a gente garantir o nosso fechamento adequado. Vamos lá. Mesma coisa. Quais as letras que nós vamos utilizar? Ó, U, V e W. U, V e W. Beleza? Não muda. Para as 3 primeiras bobinas, 1 e 2. Para as 3 últimas bobinas, 3 e 4.
Tá joia? Vamos ver. Ó, quem vai ser o meu número 1? Ó, então sempre a gente coloca ó, 1, o U, V, W. U, V, W. Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, turma. Depois a gente vai ver o nosso fechamento ali no outro arranjo. Ó, U, V, W. U, V, fazer um melhorzinho, V, que é o 12. E W, beleza? Agora nós vamos numerar. Então aqui, ó, nas três primeiras bobinas, número 1, número 1, número 1, início, final, número 2, número 2, número 2, beleza? As três últimas bobinas, número 3, número 3, número 3, joia? O final das bobinas, 4, 4 e 4. Então o que que nós temos, ó? Que o nosso número 1 vai ser o 1, o 2 V1, o 3 W1, o 4, o 2, o 5 V2, o 6 W2, o 7, o 3, o 8 V3, o 9 W3, o 10, o 4, 11 V4 e 12 W4. Tá joia? Nós temos a placa do motor aqui também e nós vamos ver, né, se a nossa ligação tá batendo. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Deixa eu apagar um pouco aqui dessas linhas para não ficar muito bagunçado aqui, para a gente poder entender o nosso fechamento lá na placa do motor. Beleza? O que que nós temos aqui na fase R, ó, ligado à fase R, nosso L1? Eu tenho 1, 7, 6 e 12. Quem é o nosso número 1? O 1. Quem é o nosso número 7? O 3. Quem é o nosso número 6? W2. Quem é o nosso número 12? W4. Vamos ver se isso aqui realmente está lá na placa do nosso motor? Ó, nossa placa de motor de 12 terminais. No L1 eu tenho ó, o 1, o 3, W2 e W4. Ó. Essa linha aqui, turma, ó, ligada em L1. É um arranjo de um duplo triângulo que permite para a gente uma conexão na rede, né, trifásica 220 volts, tá joia? Maravilha, né? Olha só que top, tá vendo? Show de bola, né? Para nossa fase S, o que que nós temos? Ó, nós temos o nosso número 2, número 4, número 8 e número 10. Quais são as letras? Ó, número 2 vai ser o nosso V1, número 4 vai ser o nosso U2, nosso número 8 vai ser V3 e o nosso número 10 vai ser o 4. Então nós temos V1, V3, U2, U4. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver. Ó, no nosso L2 aqui, ó. L2 nós temos, ó, V1, V3, beleza? E U2 e U4 nessa linha. Joia? Maravilha, né? Agora vamos ver para nossa fase T, nosso L3. Aqui, ó, nosso L3 aqui, ó, fase T. Nós temos 3 e 5, 9 e 11. Beleza? Vamos lá. 3, W1, o nosso 5, V2. Beleza? O nosso 9, W3, o nosso 11, V4. Joia? Vamos conferir lá para ver se é isso mesmo? Vamos dar uma conferida lá. Então a gente tem que ter, ó, V2, beleza? V2, nós temos que ter o V4, W1, beleza? E o W3. V2, V4, W1, W3. Vamos ver se é isso mesmo. V2, V4, W1, W3, ó. Ó, a gente tem aqui, ó, V2, V4, W1,
W3, ó, na mesma linha. Conectando aonde? No nosso L3. Beleza? Tá vendo, turma? Ó, não tem segredo. Aprendeu na teoria, pode arrancar a placa do motor fora, que você vai desembolar, tirar de letra. Tá joia? Então, pega, não entendeu, volta, procura entender, assiste com calma, beleza? Para poder ficar bem enraizado esse conhecimento. Tá joia? Maravilha. Então, nós vimos agora, né, o nosso fechamento no duplo triângulo para ligar em 220. Agora a gente vai ver a ligação para 380, beleza? Para o nosso arranjo em duplo estrela, que permite que a gente conecte o nosso motor a uma rede elétrica com nível de tensão de 380, a gente também vai colocar as bobinas em paralelo. Por isso, né, nós temos aqui o mesmo arranjo das bobinas em paralelo que nós vimos para o duplo triângulo, tá bom? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora para poder ficar melhor, né, para a gente poder visualizar e verificar se realmente cada bobina vai estar recebendo os 220 em cima delas, tá bom? Olha só, a gente vai redesenhar aqui as nossas bobinas, né, formando a nossa estrela, tá bom? Mas com as nossas bobinas em paralelo, tá joia? Ó, com as nossas bobinas em paralelo. Beleza, ó. Nós temos o nosso Y, né, a nossa estrela, duplo estrela, porque as bobinas elas estão em paralelo, tá joia? Para a gente poder fazer a nossa verificação. Numeração das bobinas, ó, quando desenhando o arranjo aqui, né, já em estrela. Nós vamos pegar aqui, ó, o início, ó, vamos colocar, vamos marcar aqui nossas bobinas, ó, primeira, beleza? Primeira bobina, a nossa segunda bobina e a nossa terceira bobina, tá joia? Nossa quarta bobina, nossa quinta bobina e a nossa sexta bobina, tá bom, turma? Beleza, então a gente começa fazendo a numeração naquele mesmo esquema. Vamos pegar aqui o início da bobina, ó. Número 1, o início da segunda bobina, ó. Peraí aqui não, aqui já é o final da bobina. Apaguei aqui sem querer, ó. Ó, número 2, beleza? E aqui, ó, número 3, joia? Então aqui, ó, número 4, número 5 e número 6. Agora a gente vai pegar o início da nossa quarta bobina, ó. Número 7, agora aqui, ó, número 8 e aqui número 9, final 10, 11 e 12. Show? Agora a gente vai conectar, né, deixar em paralelo as bobinas, ó. Vamos deixar em paralelo aqui, ó. Poder ficar igualzinho que a gente está fazendo ali desde o início, ó. A gente está com as bobinas em paralelo, né? E nós temos aqui a nossa estrela desenhada, beleza? Agora vamos fechar a nossa estrela, ó. Nós vamos fechar aqui a nossa estrela, beleza? E aqui vai ser o ponto de conexão com a nossa rede elétrica, tá joia? Beleza? Nós vamos ter então a nossa fase R, S e T. Beleza, turma? Vamos ver se está fechado legalzinho, ó. E aqui nesse arranjo aqui em cima, ó, a gente faz aqui, né, a conexão com as fases, ó, e fecha aqui, ó, jampeia os pares aqui das nossas bobinas. A gente tem a mesma coisa, ó, nesse arranjo aqui, ó. Beleza? Vamos ver se está realmente igual mesmo, ó. Olha só, a gente tem jampeado, ó, 4, 10, 5, 11, 6 e 12, ó. 4, 10, 5, 11, ó. 4, 10, 5, 11, 6 e 12. Beleza? Show de bola, né? Então tá dando certo. E nós temos aqui na fase R, ó, em cima, ó, ligado aqui na fase R, ó, a gente tem 1 e 7. Ó, 1 e 7 aqui na fase R, ó.
1 e 7 na fase R, na fase S 2 e 8, ó, fase S 2 e 8, beleza? E na fase T 3 e 9, ó, 3 aqui, ó, 3 e 9, a gente tem a mesma coisa aqui, né, desenhada no nosso arranjo, mostrando pra gente a nossa estrela, beleza? Show de bola. E agora, como nós vimos lá na aula, né, de motor para 6 terminais, vai ser a mesma coisa. A gente tem aqui a diferença de potencial, esse fechamento é para a gente ligar em 380, certo? Só que eu tenho que garantir 220 volts em cima de cada bobina. Então eu tenho 380 volts. Nós temos um sistema trifásico, então eu tenho uma relação com raiz de 3, certo? Eu tenho que pegar esses 380 e dividir pela raiz de 3, que vai garantir para mim, em cima dessas bobinas aqui, ó, como elas estão em paralelo, né? Ó, essas duas bobinas aqui estão em paralelo, então a tensão que tiver em uma vai ter na outra também. Beleza? Então, os nossos 380, né, dividido pela raiz de 3, aqui não, aqui é diferente potencial, beleza? Em cima de cada bobina é 380 dividido pela raiz de 3. Nós vamos ter 220 volts aqui, ó. 220 volts, 220 volts. Tá joia? Então, dessa forma, a gente garante, né, os 220 volts em cima de cada bobina, fazendo um arranjo dupla estrela e conectando o nosso motor a uma rede elétrica com nível de tensão de 380 volts. Mesma coisa aqui, turma, ó, de S para T, joia? Diferente potencial que vai ser 380, joia? Em cima de cada bobina, nós vamos ter 220 volts. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, de T para R, 380 aqui de linha, e em cima de cada bobina nós vamos ter 220 volts. Tá joia? Então, dessa forma, né, a gente fecha o nosso arranjo dupla estrela para uma ligação com a rede elétrica em 380, tá bom, turma? Agora a gente vai dar uma conferida lá na placa do nosso motor, beleza? Para ver se o nosso arranjo realmente está correto. Nossa teoria está batendo lá com a prática, tá bom? Vamos ver aqui então, ó. Nós vamos ter em L1, né? Aqui é o nosso L1, ó. L1, L2 e L3. A gente vai ter aqui em L1, ó, o nosso 1 e 7. Quem é o nosso 1 e 7? Ó, é o 1, beleza? E o nosso, o 3. Joia? Nós vamos dar esse confere aqui lá. Vamos dar esse confere lá. O L1, conectado no L1, a gente tem que ter o 1 e 7, né? O 1 e o 3, ó. Chegar a nossa placa de motor, aqui, ó, nossa ligação, ó, duplo, estrela 380. Nós temos que ter conectado em L1, ó, o nosso 1, beleza? E o 3. Ó, no nosso L2, ó, nós vamos ter V1 e V3. Vamos ver se realmente é isso mesmo que tá lá. Ó, nosso L2, ó, a gente vai ter aqui, ó, 2 e 8 conectado. Quem é o 2 e 8? Ó, o 2 é o V1 e o nosso 8 é o V3. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só que maravilha, ó. V1 e V3, beleza? Conectado, né, ao nosso L2. No nosso L3, a gente vai ter W1 e W3. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, no nosso L3 aqui, ó, nós temos o 3 e o 9. Quem é 3 e 9? O 9 é W1, o 3 é W1 e o 9 W3. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, isso aí, ó. W1, beleza? E W3. Olha só que maravilha, ó. No nosso L3. Joia, turma? E nós temos, ó, jampeado, né? Nós temos aqui um jumper aqui, ó, das nossas bobinas. Ó, nós temos aqui, ó, o fechamento, né? De 4, 10, 5, 11, 6 e 12. Beleza? Então, ou seja, o 2, V2, W2, que são essas bobinas aqui, o 4, V4 e W4. Ó, a gente vai vir aqui, ó,
E é o que nós temos aqui, ó. 2V2, W2, U4, V4 e W4. Beleza? Então, dessa forma, né, nós fechamos o nosso motor para ser ligado a uma rede 380, fazendo um duplo estrela. Tá joia, turma? Maravilha, né? Então agora nós vamos ver, né, o arranjo que a gente tem que fazer para conectar o nosso motor de 12 terminais a uma tensão, né, um nível de tensão de 440 volts, tá joia? Então vamos lá, vamos aprender esse também? Para conectar o nosso motor a uma rede de 440 volts, a gente precisa fechar um triângulo, beleza? Não é um duplo triângulo, é exatamente um triângulo. Nós vamos ver quando a gente desenhar o arranjo ali em triângulo, vai formar um único triângulo, tá? E para isso, a gente precisa colocar as nossas bobinas em série, tá bom? Nós vamos formar, né, pares de bobinas, mas não mais em paralelo, tá? Agora nós vamos colocar elas em série, tá? E como que a gente vai fazer isso? Ó, eu deixei aqui pra gente, né, já a numeração das nossas bobinas, né, o código de identificação das nossas bobinas, porque não muda. As bobinas, elas não vão mudar, né, a identificação dos terminais de um arranjo para outro. Continua sendo as mesmas bobinas. O que muda é o que? O fechamento, a forma de você montar o arranjo, tá? Show de bola. Como que a gente vai fazer então, Wesley? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar ó, nós temos as bobinas, né? As bobinas aqui, ó, bobina 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a bobina 1, o final da bobina 1, e nós vamos conectar no início da bobina 4. Final da bobina 2 no início da bobina 5. Final da bobina 3 com o início da bobina 6, tá joia? Maravilha. Dessa forma a gente colocou, né, aqui os pares de bobinas em série, tá bom, turma? Beleza. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar aqui, ó. Ó, pegar aqui no número 1, nós vamos ligar lá no nosso 12, beleza? O número 2 a gente vai ligar lá no nosso 10, ó, beleza? E o número 3 a gente vai ligar no nosso 11. Show? O que que nós fizemos? Nós fizemos um triângulo com as bobinas em série. Agora eu vou fazer aqui, ó, vou redesenhar pra gente, tá bom? Beleza, vamos lá. Nós vamos pegar aqui, ó, deixa eu fazer aqui para ficar melhor. Ó, vou desenhar, começar a desenhar o nosso triângulo, ó. Só que agora, ó, com duas bobinas em série, beleza? Ó. Show. Maravilha, ó. Nós temos o desenho de um triângulo, certo? Vocês já conseguem ver o triângulo aqui. Tá bom, turma? E agora, ó, nós vamos numerar aqui as nossas bobinas, beleza? Agora aqui, ó, a gente tem que seguir a mesma regra, a mesma regrinha, lembra? A gente vai numerando do início, né, da primeira bobina até a terceira, depois a gente pega o final da primeira até a terceira, depois início da quarta bobina até a sexta, final da quarta até a sexta, tá joia? Ah, Wesley, quem vai ser nossa primeira bobina? Nós vamos começar aqui, ó. Essa aqui vai ser nossa primeira bobina, a gente pula uma, porque essa é a quarta, essa vai ser a segunda, pula uma, que essa daqui, ó, vai ser a nossa quinta, essa aqui vai ser a nossa terceira bobina, beleza? Então, ó, essa aqui vai ser a quarta, essa vai ser a quinta bobina e essa vai ser a sexta. Tá joia, turma? Maravilha. Então a gente vai começar a numerar seguindo aquela mesma regrinha que a gente já aprendeu. Vou pegar aqui a primeira, ó, número 1, beleza? Aqui, ó, número 2 e aqui número 3. Joia? Maravilha. Então agora, ó, 4, 5 e 6. Beleza? Vou pegar da quarta bobina, ó, início dela, ó, 7. Vou vir aqui, ó, 8 e aqui 9. Agora, ó, final 10, 11 e 12. Show?
a gente tem que conectar, né, para a gente fechar aqui o nosso triângulo, ó, vou fazendo essa conexãozinha aqui, beleza? Fechamos o nosso triângulo, ó, fechar aqui o 8 com 5 e aqui o 4 com 7. Joia? Maravilha. Foi o que nós, e aqui, ó, a gente vai ter o nosso ponto de conexão. Show? Que nós vamos ter aqui, ó, R, S e aqui o T. Beleza, turma? Ó, dentro do que a gente fez, ó, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu mudar a cor pra gente ficar melhor, ó. Aqui nesse primeiro arranjo, ó, a gente fechou aqui, ó, 4 com 7, 5 com 8 e 6 com 9. Então isso aqui vai ficar conectado direto. Então aqui, ó, 4 com 7, né? Ó, 5 com 8, beleza? E ó, o 6 com 9. Então maravilha. Top, né? Dessa forma, nós vamos ver agora. A gente precisa ver aquele esquema, né? Será que nossas bobinas estão recebendo 220 volts em cima de cada uma delas? Né? Elas estão recebendo 220 com esse arranjo, numa conexão de linha aqui em 440 volts, ó, entre fase. Vou pegar aqui essa entre fase ST. Então, o que que nós vamos ter aqui, ó? Entre fase T e S, eu tenho 440 volts, certo? Eu tenho duas bobinas aqui em série. Esse potencial que está aqui, ó, em cima das extremidades aqui, das pontas aqui, ó, então, ou seja, aqui, ó, aqui eu tenho 440, certo? E eu tenho duas bobinas aqui em série. Para esse arranjo em triângulo, essa tensão, ela vai se dividir. Eu vou ter uma queda, ó, aqui, ó, nessa bobina eu vou ter uma queda de tensão de 220 volts e aqui também uma queda de tensão de 220 volts, né? Garantindo que essas bobinas elas têm a mesma impedância, beleza? Mesma resistência, para ficar mais fácil para você entender, mas aqui tem que falar de impedância, a mesma impedância. Então eu vou ter exatamente a mesma queda em cima das duas, 220 volts nessa bobina e 220 volts nessa bobina, beleza? A gente vai usar o que raiz de 3 quando a gente tiver aquela relação, o arranjo em Y, o arranjo em estrela, tá bom, turma? Beleza, então aqui para tensão, nós estamos falando de tensão, tá? Estamos falando de tensão, então aqui eu posso dividir, né, essa tensão de linha aqui entre as duas bobinas, tá joia? Maravilha, então dessa forma, ó, a mesma coisa vai acontecer aqui de R para S, ó, tá bom? E de R para T. Show, então já garantimos que vai chegar em cada bobina 220 volts. Agora a gente precisa ver se o nosso fechamento lá com a placa do motor tá certinha. Vamos ver lá? Ó, vamos lá, peraí. Nós vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa, ó. Vamos ver essas conexões aqui, ó. 4 e 7, 5 e 8, 6 e 9. Quem é 4 e 7? Ó? O 2, o 3, V2, V3, W2, W3. Vamos ver se a gente já tem essa conexão feita lá. Vou pegar aqui o amarelinho, ó. Beleza, ó. Olha só que maravilha, ó. O 2 e o 3 jampeado. V2, V3 jampeado. W2, W3 jampeado. Pronto, beleza. O que que nós temos em L1? O que que nós temos em L1? Ou seja, na nossa fase R aqui, ó, L1. Nós temos 1 e 12. Quem é nosso número 1? O 1. Quem é o nosso 12? W4. O 1 com W4. Vamos ver? Ó, o 1 com W4 em L1, beleza? Agora em L2 a gente tem que ter V1 e U4. Vamos ver se nosso arranjo teórico lá deu isso mesmo, ó. Eu tenho aqui, ó, na fase S, né, o 2 e o 10, ó. Então eu tenho que ter aqui, ó, V1 e U4. Vamos ver se é isso mesmo? Ó que maravilha, ó. V1 e U4. Joia? Em L2, L3, nossa fase T, W1 com V4. Vamos ver se vai dar isso aí mesmo? Ó,
Aqui é o nosso T, ó, temos o 3 aqui, o 11, né? Quem é o 3? Ó, W1, que é o nosso 11, V4. Beleza? Vamos lá ver se é isso mesmo. W1 conectado ao V4. Tá joia, turma? Então, dessa forma, a gente faz o nosso fechamento aqui, ó, em 440 volts, né? Um triângulo, garantindo, né, que o nosso arranjo, ao ser conectado aí com a tensão de 444 volts na nossa rede elétrica, cada bobina vai receber 220 e o nosso motor vai rodar em suas condições, vai operar em suas condições nominais, tá joia? Agora, por fim, nós vamos ver esse fechamento aqui, ó. Estrela, tá vendo aqui que eu falei, ó? Somente partida. Aqui, pessoal, o nível de tensão é 760 volts, tá? Nós vamos ver isso aí, para garantir que chegue os 220 em cima de cada bobina. Tá joia? Nós vamos voltar aqui para o nosso arranjo, ó. Triângulo, acho que ficou bem entendido, né? Então agora nós vamos preparar o nosso Y, a nossa estrela em série também, tá bom, turma? Vamos lá. Bom, turma, agora nós vamos aprender a fazer o fechamento em estrela 760 volts, tá joia? Nossas bobinas, elas vão permanecer, nossos pares, né? Em série, ó. Então, ou seja, aqui, ó, eu tenho essa conexão fixa, beleza? Vou ter essa conexão fixa aqui, show de bola. Já deixei aqui, né, a numeração, a identificação de cada terminal das nossas bobinas para facilitar para a gente. Agora, ó, como que seria essa conexão? Essa aqui é muito simples, ó. Aqui nós conectaríamos, né, a nossa rede elétrica, ó, e simplesmente, ó, a gente vai jampear aqui embaixo. Beleza? Só isso, ó. Acabou. Então nós vamos ter sempre essa conexão aqui, ó, fixa, né, das nossas bobinas, beleza? Nós vamos ter essa conexão aqui e vamos simplesmente jampear aqui embaixo, ó, vai ser o 10, 11 e 12, tá joia? Agora nós formamos o nosso Y, nossa estrela. Quer ver? Eu vou desenhar aqui pra gente, ó. Pegar aqui, ó, desenhar aqui, ó, uma bobininha, lembrando que tá em série, ó. Beleza? Desenhar mais uma bobininha para cá, mais uma bobininha para cá. Outra bobininha aqui, beleza? E mais uma para cá. Joia. Aqui nós vamos ter, né? A gente vai ter aqui, ó. Vou botar aqui R, S e T. Tá bom, turma? Vamos numerar nossas bobinas, né? Mesmo esquema, tá? Ó, vou pegar aqui, ó. Ah, Wesley, qual que é a 1, 2, 3? Ó, beleza, ó. Bobina número 1, tá joia? Bobina número 2, bobina número 3, bobina número 4, bobina número 5, bobina número 6. Tá joia? Vamos numerar da seguinte forma. Vou começar aqui com o início da minha primeira bobina, ó. Número 1, número 2, número 3. Agora, ó, final dela, número 4, número 5, número 6, beleza? Início da nossa terceira bobina, da nossa quarta bobina. 7, aí vem para cá, ó, 8, 9, 10, 11 e 12. Beleza? Vamos fazer o fechamento. Aqui, ó, vai ser fixo, né? 7 com 4, 5 com 8, 6 com 9. É o que a gente tem aqui, ó. Vendo? 4 e 7, 5 com 8 e 6 com 9. Beleza? Maravilha. A gente tem que conectar aqui, ó, para a gente fechar, né, a nossa estrela. Então a gente fechou 10, 11 e 12. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Foi o que nós fizemos aqui, ó. 10, 11 e 12. Tá bom, turma? Show de bola. Agora a gente vai verificar, né, vamos verificar aqui se realmente cada bobina vai receber 220 volts. Então nós temos aqui, ó, entre R e S, um nível de tensão de 760 volts. Beleza? Eu tenho um arranjo em estrela. Beleza? Então, entre as nossas fases, eu tenho
essa série de bobinas aqui e essa série de bobinas aqui. Eu não posso pegar aqui e dividir 760 volts, né, para cada arranjo desse. Lembra do que eu falei? Nós temos uma relação, né, com raiz de 3 aqui. Então eu tenho que pegar 760 volts, joia, e dividir por raiz de 3. Feito isso, eu aqui, ó, eu vou achar o nível de tensão aqui, ó. Beleza? Ó? O nível de tensão aqui. Agora, 760 dividido por raiz de 3, nós vamos ter uma tensão de 440 volts. Então, quer dizer que aqui, ó, eu tenho 440 volts, 440 volts. Só que entre esses 440 volts, eu tenho duas bobinas em série. Então, ou seja, agora aqui eu posso dividir esses 440 por 2. Ou seja, eu vou garantir que em cima de cada bobininha dessa aqui, ó, eu vou ter uma tensão de 220 volts. Ó. Aqui 220 volts, beleza? E aqui também 220 volts. Tá bom, turma? Então, nosso fechamento em estrela, né, uma estrela aqui série, aplicando uma tensão de 760, eu vou garantir que eu tenho 220 volts em cima de cada bobina. Esse arranjo é somente para partida, tá joia? Wesley, já que a gente falou desses fechamentos, tal, motor de 12 terminais, cara, quando que eu uso aí cada arranjo desse? Porque para a gente poder ficar com o entendimento mais claro. Turma, seguinte, ó, a gente teve lá, né? Vamos na nossa placa de motor. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui se o nosso fechamento tá batendo com a placa de motor, aí eu vou explicar essas questões aí para vocês. Vamos lá. Então, primeira coisa, ó, a gente tem aqui, ó, já é um jump fixo, né? Ó, o 2, o 3, V2, V3, W2, W3. Vamos ver se tá lá mesmo, ó. Deixa eu botar aqui amarelinho. Ó, mesma coisa, ó. O 2, o 3, V2, V3, W2, W2 aqui, W3. Beleza, tá? O 2, o 3, V2, V3, W2, W3. Nossa ligação aqui, ó, em Y, ó, somente partida. Tá joia? E tem conectado aqui, ó, o 4, V4 e W4. Vamos ver se realmente tem isso mesmo? Conectado o W, V4 e W4. Vamos ver quem é, ó. Ó, o 4, V4 e W4. Quem é? 10, 11, 12. Beleza? A gente tem aqui, ó, no nosso arranjo aqui formando a estrela, 10, 11 e 12. Beleza? Então é o que a gente tem aqui, ó. Ó, jampeado, ó. O 4, V4 e W4. Maravilha, né? Show de bola. E conectado a L1, L2 e L3. No L1 nós temos o 1. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, nossa aqui, ó. Aqui é L1, lembra, turma? L1. Nós temos o nosso 1. No L2, que é a nossa fase S, nós vamos ter o V1. E no L3, que é a nossa fase T, nós vamos ter W1. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, show de bola. L1 eu vou ter o 1, L2 V1, L3 W1. Dessa forma, né, a gente garante que tudo que a gente fez aqui na teoria, ó, bate exatamente lá com a nossa prática, tá bom, turma? Tudo que a gente fez aqui tá batendo com a nossa placa de motor. Tá joia que eu falei? Quando você aprende realmente, né, essa questão de bobina, de identificação, numeração dessas bobinas, para você a placa do motor, ela vai ser meio que indiferente, né? A gente precisa porque tem alguns outros dados importantes, como dados de potência do motor, tá, essas coisas. Mas tem formas de descobrir isso, tá? Nós vamos ter um módulo de manutenção lá na frente, onde a gente vai identificar essas bobinas e numerá-las. Em que situação? Ah, vamos imaginar que você perdeu a placa do motor, ou a placa do motor está muito velha, não dá para poder ver os dados de bobina, né? Os cabos também, que tem além de ter identificação aqui na placa, né? Essa identificação, ela vem nos cabos dos motores, nos cabos do motor.
Beleza? Ah, os cabos estão muito velhos, perdeu essa identificação. Você consegue fazer isso. Nós vamos aprender lá no módulo de manutenção, tá bom, turma? Show de bola. Ah, Wes, agora fala pra gente aqui, né, a questão de usar esses arranjos, ó. Turma, 220 volts aqui, ó. Você fechar um duplo triângulo. Quando você tem você vai ligar o motor direto, ou seja, um motor com a potência pequena, né? Um motor com a potência pequena, vamos colocar aí até um 7,5. Você vai ligar ele em 220, você vai fazer o quê? Esse arranjo aqui, beleza? Ah, vou ligar um motor, né, direto aqui em 380. Ó, motorzinho aí de 7,5. Beleza? 7,5 até 10 CV em 380 dá para ligar direto. Ó. Você vai usar esse arranjo. Beleza? Ah, Wesley, mas aí eu peguei o motor 220, né? A minha rede lá, ela é 220, só que eu tenho um motor de 20 CV. Tem que fazer uma partida de célula triângulo. Você vai fazer o quê? Você vai usar esses dois arranjos aqui, ó. A gente vai aprender. Entendeu? A gente vai aprender a fazer isso. Você vai usar esses dois arranjos. Beleza? Vai fazer uma partida estrela triângulo que eu digo aqui, ó, um duplo triângulo, um duplo estrela com um duplo triângulo. Beleza? Show de bola. Vai partir direto, é somente esse arranjo. Fazer uma estrela triângulo de com motor com a potência acima de 7,5, 10 CV ali, com esse nível de tensão, você vai usar, fazer a partida de estrela triângulo com esse arranjo aqui, com esses dois arranjos. Vai ligar um motor em 440 volts, ó. Vou botar um motor aí de 10 cavalos, 440. Se tem tensão de linha 440, você vai fazer somente esse arranjo. Beleza? Maravilha. Mas aí você tem uma tensão de linha lá de 440 volts e você tem um motor de 40 cavalos. O que você vai fazer? Você vai fazer esses dois arranjos aqui, ó. Primeiro você vai partir ele aqui, ó, na estrela, na estrela, né, série, beleza? E depois você vai entregar a nominal aqui de 440, tá bom? Você não vai ter uma tensão de 760 volts ali de linha para poder ficar jogando esse motor somente nesse arranjo aqui, tá bom, turma? Esse arranjo vai ser usado, esse aqui, ó, vai ser usado quando você tiver uma tensão de linha de 440 volts e um motor com uma potência mais elevada, que não tem como você partir ele direto aqui, ó. Beleza? Nós vamos aprender isso, Wesley? Vamos sim, lá na frente, tá bom? Show de bola. Dessa forma, né, na teoria, a gente fecha aqui o nosso fechamento, os fechamentos, né, para o nosso motor de 12 terminais, tá bom, turma? Agora eu vou ensinar vocês a fazer esse fechamento com os cabos dos motores, tá bom? Com os cabos, juntar lá os cabinhos, né? E fazer esse fechamento, tá bom? Tanto com o motor de 6 terminais e o motor de 12 terminais, tá bom? Isso aí, então vamos lá, porque eu te espero lá na próxima aula, tá bom? Forte abraço, vamos que vamos.